Ah, Oi, gente, então, estão me ouvindo? Esse é meu segundo vídeo para esse canal. Esse vídeo será eu contando um pouco da minha experiência no meu estágio da Faculdade de Nutrição em uma cozinha, que é o chamado estágio em UAN, uma unidade de alimentação e nutrição. Para quem não sabe, eu sou estudante de nutrição, estou no 8º período, e eu estudo presencialmente. Por conta da pandemia, estou tendo aulas remotas, mas eu estudo na Estácio, aqui na minha cidade, Rio Branco, no Acre. Bom, o meu estágio em UAN foi realizado em um hospital, numa cozinha hospitalar, no caso. Pode ser feito em vários locais, pode ser feito em supermercados, restaurantes. No meu caso, foi numa cozinha hospitalar. Começou em março de 2021, naquele período da segunda onda da pandemia, então foi bem complicado. Estava um pouco receoso, né, de fazer esse estágio hospitalar, numa cozinha hospitalar, no meio de uma pandemia, né, que a gente estava na segunda onda, que foi bem pior que a primeira onda de 2020, mas enfim, deu tudo certo, estou vivo até hoje, graças a Deus. Foi em dupla, foi no horário da manhã, então eu entrava às 7 da manhã e saía às 13 horas. Eu fui sorteado, eu fiz com uma pessoa que já tinha que ter terminado a faculdade, mas por conta da pandemia estava com os estágios atrasados, então eu fiz com essa pessoa. Eu não fiz roteiro, desculpa, então eu tô fazendo uma transmissão ao vivo. Eu vou tentar lembrar aqui e vou contando para vocês. Então a gente entrava às 7 horas e saía às 13. O primeiro dia eu estava bem nervoso, né? Não sabia como é que seria, o que eu teria que fazer. Eu cheguei a procurar alguns vídeos no YouTube, vi algumas experiências, algumas pessoas que colocavam mesmo a mão na massa, ajudavam na produção, mas eu acredito que esse não é o papel do nutricionista, né? Dentro de uma unidade de alimentação, nosso papel é de gestão. A gente vai gerir a equipe e a equipe vai produzir as refeições. A gente vai dar subsídios para que não haja nenhum intercurso que possa interromper a produção. Então, eu queria aprender isso, a parte de gestão, como elaborar um cardápio, como montar fichas técnicas, como é feito esse processo de gestão de compras, de custos. Eu queria aprender isso, né? Eu vou falar um pouco do hospital, né? Que eu fiz esse estágio, no caso, foi um hospital daqui de Rio Branco, um hospital particular, mas que atende alguns pacientes SUS por meio de um convênio. Eu não vou chegar a falar o nome do hospital, porque eu nem sei se pode, mas quem for daqui de Rio Branco deve saber de que eu tô falando. Era um hospital bem grande, eram servidas em torno de 1.000 refeições por dia, eu acredito, entre 900 e 1.000 refeições. Tinham vários setores na cozinha, então assim que a gente dava de cara para a área de cocção, tinha área de pré-preparo, tinha três ou quatro áreas de armazenamento. Então nós tínhamos o armazenamento de carnes, tinha uma sala só de carnes, refrigerada e tudo, um profissional só para cuidar das carnes. Tinha uma outra sala que era refrigerada também, mas essa era para armazenamento de perecíveis, então frutas, verduras, leites, polpas, amostras, cada um separado com seu freezer, com seu armazenamento. O outro armazenamento seco, desculpa. Um armazenamento seco, mas que também era refrigerado de certa forma. Então, nessa área tinha produtos farináceos, não perecíveis. E tinha um estoquista, que era o profissional responsável para fazer o controle de saída, recebimento, parte administrativa do estoque. Tinha também a área do lactário, nutrição integral, ficava dentro do SMD da cozinha, mas essa área eu nem cheguei a entrar, nunca nem cheguei a entrar na sala. Eu acho que era isso, eu contava com em torno de 15 a 20 funcionários por dia, eles tinham uma escala de 12 por 36 horas,
E o meu trabalho como estagiário, né? Então, a nutricionista responsável, ela me delegou a minha dupla. A gente ficava responsável por fazer fichas técnicas, então ela delegou que nós teríamos que fazer fichas técnicas. Então, o que são as fichas técnicas? É como se fosse um manual para cada preparação, como se fosse o receituário de cada preparação. Para isso, nós iríamos preencher a lista de ingredientes, fazer a composição nutricional, pesar antes, pesar depois, cada ingrediente de cada preparação. É um trabalho bem extenso, que dá trabalho, leva tempo, precisa de dedicação, e levou praticamente todo o tempo de estágio para a gente finalizar, porque a gente fez praticamente todas as preparações do cardápio, né? Era um cardápio bem para 30 dias. Eram dois tipos de cardápios. Tinha o cardápio dos colaboradores e o cardápio dos pacientes. Então, tinha bastante trabalho. Então, no dia a dia, a gente também tinha que fazer a aplicação de checklists. Então, a nossa primeira atividade, o primeiro dia foi, ele entregou para a gente um checklist com base na RDC 216, que regulamenta como deve ser, idealmente, um serviço de nutrição e dietética. E a gente aplicou esse questionário. Então, a gente avaliava como estavam as condições estruturais, a questão de funcionários, como era a rotina deles, e se estava sendo estabelecido o que era pedido naquele checklist. Então, a gente avaliaria o que estava conforme e o que não estava conforme, e nisso a gente faria um relatório para nutricionista. Então, por exemplo, 80% de conformidades, 20% de não conformidades. Que eu me lembro, assim, que estava meio impróprio, eu acredito que eram funcionários, que às vezes eles não tinham tanto cuidado de, ao entrar na cozinha, fazer a higienização das mãos, às vezes não utilizavam EPIs, então, luva térmica, bota, todo mundo usava bota, mas às vezes as botas não eram antiderrapantes, às vezes tinham algum alimento que estavam no reserva, já estava aberto, mas não estava etiquetado, então a gente tinha que relatar isso para nutricionista para que os profissionais da área pudessem fazer a correta etiquetagem para que a gente entregasse uma refeição de qualidade, né? Esse estágio durou, a gente fez 15 dias, daí deu uma pausa, porque por conta da pandemia a nutricionista foi afastada, então deu um problema ali, a gente ficou 3 semanas afastados e voltamos 15 semanas depois. Então a gente entrou, eu acredito que foi por volta do dia 15 de março de 2021. Daí, quando foi no final de abril, a gente parou, por conta que teve esse afastamento, e voltamos depois de 3 semanas, né? Então, foi por volta ali depois do dia 20 de abril. Daí, seguimos até maio. Então, a gente ficou março, abril e maio, ainda que não consecutivamente. Teve essas pausas, né? Mas foi um estágio bom, eu gostei da experiência. Não é minha área preferida da nutrição, a área de cozinha, mas eu acredito que eu aprendi bastante na prática. Como eu trabalho de nutricionista dentro de uma cozinha, eu percebi que tem bastante trabalho, tem que saber como lidar com as pessoas, porque às vezes são muitos funcionários para a gente cuidar, né? E a gente não tem um supervisor direto, né? A gente, enquanto nutricionista. Como estagiário, eu tinha nutricionista para me auxiliar e tal. Eu tentava não dar tanto trabalho para ela, então ficar perguntando as coisas todas as horas. Eu queria ter uma certa autonomia. Claro, respeitando. Mas eu queria ter essa autonomia para não ficar meio chato, ficar toda hora perguntando. E ela também era uma pessoa bastante atarefada, então eu queria ter autonomia para fazer meu trabalho enquanto estagiário. Então, o que a gente entregou ao final do estágio? Nós entregamos fichas técnicas, por volta de 20 fichas técnicas. A gente não conseguiu fazer de todas as preparações, porque, como eu falei, é um trabalho muito trabalhoso, e a gente também não tinha balança para estar pesando. Cozinha brasileira, né? Era uma cozinha industrial, bastante equipada, mas alguns percalços. Então, nós entregamos fichas técnicas, nós entregamos checklists, e nós entregamos um relatório final de estágio. Esse relatório nós entregamos um para nutricionista e um para o
eu acho que é preceptor, supervisor, não sei, do estágio que é da própria instituição. Então, nós entregamos 2 relatórios. Se alguém tiver interesse, depois eu mostro para mim, porque eu ainda acho que eu ainda tenho salvo como é que é o relatório, o modelo de relatório. É um relatório bem extenso, dá certo trabalho, mas foi bom. Eu acredito que eu aprendi bastante na prática, como eu estava falando, né? Eu cresci bastante. A gente lidava, então, com vários profissionais que tinham dentro da UAN. Desculpa, o vídeo está meio bagunçado, mas eu não tenho experiência com isso. Mas tinham cozinheiras, auxiliares de cozinha, copeiros que faziam o trabalho de levar as refeições da cozinha para os leitos. Tinha o profissional responsável pela nutrição integral, tinha estoquista, que é a pessoa que faz o recebimento, né, dos gêneros alimentícios e também materiais de limpeza e isso tal. O que mais que tinha, gente? Auxiliar de limpeza, então a pessoa que faz limpeza da cozinha. E também a pessoa que faz a higienização de utensílios, de pratos. Era isso. Acredito que tinha mais, mas agora o que eu lembro era isso. Então era essa equipe de 15 a 20 funcionários por dia. Eles não iam todos os dias, porque eles trabalhavam nessa escala de 12 por 36 horas. Então, nós entregamos checklist, nós entregamos relatórios, fichas técnicas, nós fizemos um treinamento. Ao final do estágio, nós tínhamos que fazer um treinamento com a equipe. A gente fez um treinamento direcionado para os copeiros, porque o que nós vimos, né? Enquanto a gente estava lá, a gente viu que havia uma grande discrepância entre as equipes. Então, um dia uma equipe servia, por exemplo, 200 gramas de arroz, e no outro servia só 100 gramas de arroz. Isso fazia com que tivesse um desperdício muito grande na cozinha e isso dificultava a previsão de custos. Então, nós teríamos que padronizar esse per capita. E isso foi possível através das fichas técnicas que nós preparamos. Então, ao final do estágio, nós fizemos treinamento com as 2 equipes. Então, um dia com uma equipe e no outro dia com a equipe. Nós fizemos folder para poder entregar, para que ele tivesse esse trabalho visual. Mas ao longo a gente teve que primeiro padronizar quais seriam os utensílios que esses funcionários teriam que utilizar para fazer o porcionamento correto das refeições para os pacientes. Porque um dia um utilizava uma escumadeira, no outro utilizava uma colher de servir para servir a mesma preparação. E como eu estava falando, isso causava uma grande discrepância. Então, nosso trabalho foi catalogar todos os utensílios que estavam disponíveis na cozinha e a partir disso fazer esse direcionamento. Então, a colher de servir vai ser para o arroz. Quantas colheres de servir? 1, 2? A gente sabe colocou esse porcionamento em gramas. Claro que eles não iam pesar no dia a dia, né? Mas com esse porcionamento, todo mundo utilizando o mesmo utensílio já ia facilitar bastante. Então, conchas, escumadeiras, pegadores de salada, houve essa padronização. E isso, depois eu cheguei a conversar com a nutricionista, ela me confirmou que estava ajudando muito. Então, não tinha mais essa discrepância, ela tinha uma previsão de custos muito mais acertada. Então, ela saberia, por exemplo, que um dia 10 quilos de arroz seriam suficientes para aquele tanto de comensais. Porque ela saberia que, por exemplo, de arroz seriam 200 gramas e isso daria, porque todos os funcionários estavam utilizando a mesma padronização. Então, esse foi mais uma das nossas atividades. Nós também fizemos capacitação acerca de boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos. Então, higienização das mãos, asseio pessoal, tanto para homens como para mulheres. Então, todos aqueles cuidados de barba, não falar em cima do alimento, utilização de EPIs, que isso foi uma problemática bastante grande. Nós também ouvimos, a gente não estava lá só para falar, né? A gente ouviu quais eram as demandas dos funcionários para que a gente pudesse fazer essa ponte de conexão entre a gestão, no caso da nutricionista e do hospital, com as demandas dos funcionários, né? Então, o que eles estavam precisando? Se eles estavam precisando de, sei lá, folgas, melhor remuneração, materiais mesmo para que eles fizessem a preparação.
materiais de mais qualidade, né? Que às vezes, para corte de custos, nem sempre é escolhido os melhores materiais, mas os mais baratos. Então a gente fez essa escuta, né? Das demandas da equipe. E acredito que foi isso, foi uma experiência muito boa. Não é uma área que, como eu estava dizendo, não é uma área que eu pretendo atuar, mas é a área que mais contrata dentro da nutrição, né? Restaurantes, para a gente ser responsável técnico, um consultor mesmo, que vai uma vez, sei lá, quinzenal, fazer treinamento. É uma das áreas que mais contrata dentro da nutrição. Eu gostei ainda mais por ser dentro de uma cozinha hospitalar, então tinha cuidados de dietoterapia, tinham as dietas especiais, então dieta hipossódica, hipoglicídica, hipolipídica, sem lactose, livre de resíduos. A gente teve essa vivência que, se a gente fizesse uma cozinha normal, institucional, não teria tanto esse cuidado dietoterápico, né? Então, a gente pode ver na prática como eram feitas as preparações que o nutricionista, no caso clínico, fazia para a cozinha. Que isso foi uma experiência muito boa, foi um dos meus estágios preferidos, né? Eu fiz esse estágio de saúde pública, estou esperando para fazer de clínica ainda, mas eu gostei. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários para que eu possa responder aí embaixo. Eu vou ficar bem atento. Não sei se alguém vai assistir esse vídeo, mas essa foi minha experiência como estagiário, né, dentro de uma cozinha. Então, como eu estava falando, se tiverem alguma dúvida, deixem aí que eu vou adorar responder. Talvez faça um outro vídeo com roteiro certinho, porque esse vídeo ficou meio bagunçado. Mas só queria contar um pouco dessa experiência, né? Fiz o estágio, terminei o estágio em maio, nós já estamos em setembro. Ainda está um pouco fresco na minha memória. Mas é isso. Se tiverem dúvidas, deixem aí. O meu Instagram é nutri.thiagopinheiro. Se alguém quiser seguir. E é isso. Paz.